Tem muitos cases de sucesso dentro da BossaBox, de pessoas que entraram, pegaram know-how de desenvolvimento de produto, entenderam como funciona a área de marketing, de venda, como que funciona uma squad, e saíram para criar suas próprias startups, suas próprias iniciativas. E BossaBox é tipo uma escola para desenvolvimento de produtos. Então, inclusive com mais segurança do que um freelance, porque você vai ter esse apoio, vai ter pagamentos recorrentes. Então esse planejamento financeiro que a gente falou para o freelance, aqui no freelance já é mais flexível, porque você não vai ficar preocupado se tem pagamento ou não. Recomendo demais para quem está pensando em empreender no futuro. Fala galera, beleza? Mais um podcast Fala Dev aqui pro canal da Rocket City, e hoje eu tô aqui com o Rafa e com o Yuri lá da BossaBox pra gente conversar um pouquinho sobre carreira de um freelance profissional aí na prática, entender um pouquinho sobre como que funciona o trabalho de um freelance, se freelance hoje em dia é a mesma coisa que era quando eu comecei minha carreira lá em 2010, 2011, entender um pouquinho de como que eles trabalham com isso aí no dia a dia. Mas, primeiramente, cara, eu quero que vocês se apresentem, claro, pra gente entender um pouquinho o que vocês fazem aí no dia a dia. Opa, então, meu nome é Rafael, eu sou de Salvador, Bahia, tenho 29 anos. Eu trabalho com freelancer há mais ou menos uns 3 anos. Então eu iniciei minha carreira como freelancer tradicional do freelancer, um cliente recomendando o outro, então você pega um primeiro projeto, aí outro cliente te recomenda, e aí você vai ganhando experiência nesse mundo do freelancer. E depois disso eu conheci a BossaBox e entrei mais pro mundo aí do ProLancer. Minha principal stack, vamos dizer assim, é o mobile. Mas já atuei em diversas áreas, já atuei back-end, front-end, um pouquinho DevOps, então eu sempre gostei muito de produto, e aí isso fez com que o fato de eu gostar bastante de produto me fez eu aprender um pouquinho de cada coisa, ser mais um generalista, e hoje eu sou um pouco mais especialista em mobile. Mas sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de desenvolvimento de produto, então essa é um pouco aí da minha trajetória e carreira como freelancer e entrando aí no mundo do ProLancer. E fala Dev, obrigado pelo convite aí, pessoal. Eu sou ouvinte assíduo do Fala Dev, gosto muito. E é um privilégio para mim estar hoje compartilhando um pouquinho da minha história. Eu sou cubano, nasci em Cuba, cheguei com 18 anos aqui no Brasil e já era apaixonado por tecnologia. Em 2013 começou minha carreira e já como estagiário já comecei a pegar freela e parando aí esse mundo de mercado de TI tão complexo. Lá pra cá, passei de empresa pequena, banco gigante, startups. Hoje eu sou tech lead de uma squad na BossaBox, e que depois a gente pode explicar um pouquinho mais, mas basicamente gosto muito de arquitetura, de design, de problemas de comunicação de microserviços. Todos esses assuntos me chamam muita atenção. Vocês dois começaram com freelancing bem cedo, digamos assim, e eu lembro que quando eu tava iniciando a minha carreira, e eu iniciei com PHP, e é quase que a linguagem de berço para quase todo mundo. Naquela época, haviam muitas oportunidades para fazer freelancing, né? Criar páginas com WordPress e tudo mais. Só que eu lembro que, cara, pelo menos quando eu comecei, assim, foi bem difícil trabalhar com freelancing, porque era muito difícil, porque eu tinha que exercitar várias outras coisas, não só a programação. Eu tinha que saber precificar um projeto, aí às vezes eu precificava errado, trabalhava muito mais do que cobrava, ou às vezes até tinha problema com pagamento, aí tinha que ficar correndo atrás de cliente, tinha problema com as especificações do projeto. Eu tive muitos problemas no começo. Eu acredito que se eu tivesse continuado tentando mais, ia chegar no momento que eu ia conseguir selecionar melhor os projetos e chegar no momento onde freelancing pra mim funcionasse melhor. Mas com vocês, foi assim também? Como que vocês lidaram com isso e como que vocês foram entendendo como selecionar os projetos que vocês gostariam de trabalhar? Eu comecei com Java, eu não comecei com PHP, mas eu acho que minha história tem a ver com isso que você falou sobre PHP ser a linguagem universal, porque de fato meio que o mercado começou a me puxar muito pro PHP. Em Brasília tem ministérios e muita coisa de governo que funciona em cima de Java, então eu tive que me especializar nisso. Tinha muita oportunidade em Java e gostava muito.
E, inclusive, os primeiros freelas que eu peguei foi de um colega que acreditava muito em mim, que até hoje tem uma empresa de segurança, e ele me deu a oportunidade de olhar para negócios e no Java mesmo criar. Na época era um cliente de POS, daqueles de cartão de crédito, e aí você tinha que criar um clientezinho, um processador aí de transações para esses cartões de crédito, e foi muito interessante porque na época eu não sabia nada, não sabia que era tabela ASCII, lembro de várias vergonhas assim, que eu passei durante esse processo, mas começou com todas essas dores. Eu acho que todo mundo que fez freela por si e teve essa pegada de empreendedor, né? Porque eu acho que todo mundo que faz freela na nossa área já tem uma noção assim, eu tô querendo criar uma coisa né? Eu quero ser responsável por um processo inteiro, passou por esse tipo de desafio de precificar. Minha esposa, ela é engenheira civil e eu pedia muita sugestões de como eu podia precificar um produto. Aí ela me dava sugestões de como que na área de engenharia civil faz isso. Só que quando a gente traz para a área de engenharia de software, é totalmente diferente. A gente não consegue precificar a idealização de um software. Quanto que a gente fica pensando naquela solução, arquitetando aquela solução. É diferente da gente ter um preço por cimento, por matéria-prima em geral, ou ter uma hora de trabalho por funcionário. Então, eu comecei assim, precificando minha hora de trabalho, só que descobri que às vezes meu orçamento extrapolava, porque eu não era especialista naquele assunto e eu demorava demais para encontrar a solução. Depois eu tentei mudar e começar a precificar por módulos, então tentar fazer uma análise de requisitos, entender como que era aquele sistema em geral, quais módulos eram, e aí a gente dividia, esse módulo vai custar isso, mas era tudo no chutômetro mesmo, não tinha nenhuma capacidade de fato criar um orçamento certo. Então eu sofri demais, principalmente por causa de não ter nenhum caminho das pedras ser seguido em relação a isso, e eu ter que ficar trocando de chapéu toda hora. Então precifica o produto, faz análise de requisito, tenta mostrar um protótipo com tua ideia, desenvolve aquilo, coloca em produção, e realmente era extremamente desgastante. Mas felizmente, assim, mesmo depois de tanta quebração de cabeça, teve muito sucesso durante esse transcurso. Realmente, essa parte de preço é uma área muito ampla e muito difícil de você conseguir de fato acertar, né? Porque muitas vezes quando você vem um cliente com a ideia de um projeto e tudo, ele não tem a noção aquilo do escopo muito fechado. Então ele começa com você às vezes com uma ideia e você tenta trabalhar em cima daquela ideia dele para chegar num conceito de preço. Mas é algo que realmente é muito difícil. Com o tempo você vai ganhando mais maturidade, você vai entendendo um pouco melhor como precificar melhor, mas eu entendo que é bem difícil assim, no começo isso. Eu comecei também a minha carreira de freelancer através de indicações. Então, meu primeiro projeto freelancer foi através de meu irmão. Ele conhecia uma pessoa que trabalhava numa área gastronômica. Então, através disso, eu peguei meu primeiro projeto freelancer, e a partir desse primeiro projeto, a gente acaba puxando outros. Então, aconteceu muito comigo o esquema de recomendação. Então, uma pessoa pegava um projeto comigo e depois disso outra pessoa recomendava, e aí entrava outro cliente em contato comigo e a gente elaborava aquele projeto e passava por essa etapa toda de preço. Então, uma das dores que eu tive no começo como freelancer depende muito do cliente. Às vezes o cliente ele já vem um pouco brifado com a tecnologia, de entendimento de tecnologia, e aí é mais fácil você tocar o processo. Mas muitos clientes, alguns deles, né, não entendem muito sobre tecnologia. Então, eles têm uma ideia de um produto, ele chega para fazer, olha, quero fazer um aplicativo assim, assim, assado, que tem tal, isso. Então, você começa a ter que explicar para ele, olha, para você ter isso, você vai precisar de um serviço que se comunique. Então, você acaba gastando muito tempo e muito esforço, que esse esforço no começo ele não é, de certa forma, remunerado, porque você ainda na fase de captar o cliente, de entender o negócio, dele gostar do seu perfil. Então, muitas vezes, esses esforços ele não volta para você como recompensa. Então, depende muito do cliente, mas foi um dos problemas que eu tive como freelancer. Então, alguns clientes já tinham um brief de tecnologia, já entendiam um pouco melhor e era mais fácil trocar o projeto. Mas a maioria, eu digo que a maioria deles
vindos de formas de recomendações, eles não tinham esse briefing tecnológico, de produto também. Então, para mim, isso foi uma dor. Aí, depois disso, desses meus primeiros clientes, eu entrei em algumas plataformas de freelancer. Eles têm como objetivo resolver essa dor do freelancer. Então, eles é o intermediário entre o cliente, e então o cliente já chega para você um pouco mais entendido da tecnologia, daquilo que você vai fazer, e é mais fácil você orçar, é mais fácil você fazer as horas. Então, isso, de certa forma, melhorou a minha vida como freelancer. Eu vi que o trabalho de freelancer era um trabalho que desprendia muito esforço referente a isso, orçamento, entendimento do produto. E aí foi quando eu conheci a Bossa Box e entrei no mundo do Prolancer, que aí já é um outro universo. Eu acho que existe uma diferença enorme entre ser um freelancer e ser um Prolancer, sabe? A Bossa Box traz esse conceito bem legal mesmo, assim, no dia a dia do nosso trabalho. Só fazendo um breve spoiler aqui, o Prolancer, ele é muito mais, na minha visão, na minha concepção, ele é muito mais preocupado com o produto em si. A gente utiliza a tecnologia, claro, a gente trabalha com tecnologia o dia todo, mas a gente é sempre voltado a estar construindo negócios. Então, a ideia de Prolancer é você trabalhar em squads, e essas squads estão supostas a você resolver uma dor, resolver um negócio, mas você consegue contribuir tanto na parte de tecnologia, como na parte de produto, na parte de negócio. Então é um trabalho bem, bem legal, assim, que para quem é amante aí de produto e de tecnologia como eu sempre gostei de construir tecnologia com o significado de você estar construindo alguma coisa, e isso eu sinto o Prolancer, o trabalho do Prolancer bem em cima disso mesmo. Então eu saí do mundo um pouco do freelancer e entrei mais nesse ramo do Prolancer. Nessa parte que tu falou de plataforma, de freelancing e tudo mais, na minha época, quando eu comecei, assim, não tinham muitas plataformas, e eu lembro que às vezes a gente usava até grupos do Facebook, né? Vocês falaram até, tipo, de recomendação de pessoas próximas a vocês. Quando não é recomendação de uma pessoa próxima, geralmente, para começar em freelance, a pessoa cai em websites, em comunidades, né, e vai tentando procurar. E eu já vi, assim, vários relatos, e na minha época era muito assim, todo mundo tentando fazer o menor preço dentro de freelancing para conseguir fechar o projeto. Cara, isso acontece até hoje? Não acontece mais? Ou vocês só digamos, aprenderam a filtrar e não cair nesse problema de um projeto que o dono do projeto só tá tentando procurar o menor preço, assim? Eu vou contar então um pouquinho sobre o que aconteceu comigo, que é bem parecido com o Rafa. Existe sim, eu procurei até plataformas onde que você está competindo com outros profissionais para ver qual faz o menor preço, só que eu não consegui me adaptar a nenhuma delas, principalmente por conta dessa falta de educação cultural que tem as pessoas em relação a produtos digitais. É muito famoso aquele tio do churrasco chega, cara, tem uma ideia de aplicativo. Na verdade não precisa ser um tio de churrasco, pode ser qualquer pessoa, mas frequentemente em churrasco chegam pessoas para mim pedindo aplicativos e as pessoas não têm noção nenhuma de quanto custa um aplicativo, né? Que faz um iFood para mim, faz um Uber para mim. E as pessoas não têm essa cultura de entender quanto custa. E muitas vezes tem esses escopos extremamente grandes e eu nunca entendi como é possível que um profissional freelancer consiga atender esses escopos grandes. Mas o que eu via nessas plataformas eram escopos extremamente gigantes. Normalmente você trabalha sozinho para entregar aquilo e eu nunca entendi como que as pessoas conseguiam precificar aquilo. E quando o freelance começou a ficar puxado na relação de eu não estava conseguindo escalar aquilo, eu estava tentando trazer pessoas para um time para a gente conseguir focar no que a gente é bom, tipo, eu sou bom desenvolvendo produtos, outra pessoa é boa fazendo análise de requisitos, outra pessoa é boa fazendo, sei lá, telas e designs e entendendo a experiência do usuário. Quando eu comecei a fazer isso, eu fracassei e eu não consegui ter times engajados, então eu desisti totalmente de procurar freelancers, de procurar projetos para eu tocar, até exatamente conhecer a Bossa Box, que eu comecei a olhar e ela resolveu os meus problemas.
eu não precisava correr atrás de um designer, de um PM, ela já oferecia isso para mim, ela já foi atrás do cliente, ela entendeu o problema do cliente e juntou profissionais ótimos para construir aquele produto. Então, eu foco no que eu sou bom. Eu sou bom em código, eu gosto disso e eu não preciso preocupar de olhar para outros campos de conhecimento, que eu posso ter interesse, eu posso até estudar sobre isso, mas não é a minha especialidade. Então eu confio e até aprendo com outros profissionais de como é que lidam com esse tipo de processo e você acaba se enriquecendo de conhecimento. Então, basicamente, foi isso. Eu parei totalmente de procurar esse tipo de freelancer, dei um tempo, foquei muito mais para a minha carreira de CLT, crescimento profissional dentro da empresa. Só que aí, veio a pandemia, veio essa nova forma de trabalho remoto, que me permite liberdade, e veio a Bossa Box com essa proposta que era o que eu sonhava lá em 2015. Então, para mim, casou direitinho essas ideias. Sim, e puxando um pouco também do que o Diego trouxe, sobre essas questões de plataformas, sim, existem diversas plataformas disponíveis no mercado que tenta arrumar para você um projeto freelancer quando você não tem uma indicação, mas assim, a minha recomendação é que você tenha bastante cuidado quando for procurar esse tipo de plataformas, porque algumas delas, elas acabam caindo naquele conceito de leilão. Tipo, alguém posta lá, quero fazer um aplicativo tipo Uber. E aí vem, eles, às vezes, tipo isso mesmo, só uma descrição com essa frase, e aí um Uber que vai fazer entrega de medicamentos, vamos supor. E aí aparecem lá 5, 6 pessoas dispostas a fazer aquele projeto, eles já dão um valor, já dão um tempo, sem ter um briefing ali do projeto, sem entender o projeto. Então, muito cuidado quando a gente for entrar nessa questão de freelancing, comprometer a fazer alguma coisa em que você não sabe de fato o que você vai enfrentar para fazer aquilo, porque você pode cair numa cilada e você pode acabar se frustrando também com esse tipo de abordagem. É por isso que existem algumas outras plataformas, algumas plataformas que funcionam tipo um leilão mesmo assim, da forma mais simples de falar, mas tem outras que o desenvolvedor, ele não chega a... Não é um leilão, mas é tipo como o projeto já fosse direcionado para você. Então a plataforma ela faz o meio de campo entre o cliente e o desenvolvedor. Então os desenvolvedores, as pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho freelancer, não conseguem ver quais são os projetos disponíveis, mas a plataforma indica para você e direciona, e você entra em contato com o cliente, e aí você começa a fase toda aí de entendimento do projeto, de montar orçamento, de montar escopo, até o cliente de fato fechar com você, e aí você começa uma jornada aí de desenvolvimento, de entregas. Então essas são um pouco das minhas experiências antes da Bossa Box, como freelancer mesmo, de ferramentas disponíveis. Mas aí, depois eu conheci a Bossa Box, e aí mudou todo esse meu conceito aí de trabalho freelancer, e para um trabalho mais profissional, como o Yuri disse, você ser especialista em uma coisa. Então, no trabalho de freelancer, a gente vai desenvolver um produto, e você vai atuar como especialista em alguma área específica, mas é todo mundo junto, é uma squad, são times juntos, que trabalham juntos para chegar a construção do produto, né? Porque no final das contas o que a gente quer é agradar o cliente, que ele fique satisfeito com a nossa entrega, com o nosso produto. Então o trabalho do seu colega, ele de certa forma interfere no seu trabalho também, porque é um trabalho em conjunto. Então é muito bom você ter essa parceria, essa comunicação com o pessoal, esse alinhamento, para que no final a gente consiga entregar um projeto bem bacana para o cliente. Vocês citaram que vocês começaram com freelancing bem cedo, assim. A gente sabe que tem vantagens de todos os lados, tem vantagens de você pegar projetos assim como freelancer, tem vantagens de vocês estarem participando como CLT numa empresa ou qualquer coisa assim, mas vocês dois falaram que uma das vontades que vocês tinham, que com o freelancer era um pouco difícil de ser satisfeita, era a questão de estar mais envolvido com o produto, né, com a construção de um produto, acompanhar o processo como um todo. A construção de um produto, tu consegue ter, por exemplo, isso trabalhando dentro de uma empresa como CLT. Quais são os benefícios que vocês têm trabalhando como Prolancers, como vocês falam na Bossa Box? Quais são as coisas legais de freelancing que vocês conseguem manter trabalhando como Prolancer dentro da Bossa Box? Minha percepção
As coisas boas que vêm como... O freelancer, ele tem sempre aquela liberdade de você não tem o seu, de certa forma, o seu horário bem certinho, você tem muita liberdade de você estar trabalhando num projeto, final de semana, poxa, estou no final de semana aqui sem fazer nada, quero dar uma olhadinha nesse projeto que eu peguei. Você tem essa liberdade de horário, autonomia também no seu trabalho. Então, essas são das coisas que no trabalho do Prolancer, que a BossaVox traz, elas vêm juntos. Então, quando a gente trabalha... Eu também, assim, só para contextualizar, eu também trabalho como CLT, eu concilio esse trabalho de CLT meu com o trabalho de Prolancer. Então, eu tenho a minha rotina bem definida. Isso é muito importante, você, quando trabalha tanto de freelancer como trabalho através de Prolancer, você se organizar para que você consiga atender as expectativas de ambos os trabalhos, porque no trabalho de Prolancer, tanto Prolancer como freelancer, você se compromete a entregar alguma coisa. Você fala, poxa, eu vou fazer aquilo em tanto tempo, o esforço vai ter X. Então, você acaba se comprometendo em fazer aquilo. Então, você precisa, por mais que tenha essa liberdade de você, poxa, eu quero trabalhar um dia no final de semana, esse dia eu não vou trabalhar porque quero folgar, estou cansado, trabalhei muito. Você tem essa liberdade de autonomia de decidir quando você vai trabalhar, mas você precisa ter um mínimo de organização para você se comprometer com aquilo que você está disposto a entregar. Um dos benefícios é essa autonomia, eu diria que a liberdade financeira também. Assim, é um trabalho que, como os profissionais freelancers, eles exigem um pouco mais de maturidade no mercado, ser um pouco mais sênior, porque você precisa saber se autogerenciar, você precisa ter soft skills também de comunicação, de alinhamento, de entendimento. Então, por ser um profissional mais sênior, é um trabalho que é bem pago. Então, ele traz essa liberdade financeira. Também você financeiramente é bem interessante esse tipo de trabalho. Mas, assim, no geral, eu acho que esse é o benefício que eu vejo correlação entre freelancer, Prolancer e como CLT também. E uma outra coisa também sobre o produto, né? Porque o trabalho eu vejo muito o trabalho de freelancer como um trabalho meio que individual, ou seja, o cliente ele já tem muita coisa pensada e pronta para você. Olha, eu quero fazer isso vai ser dessa forma. E você leva sugestões, você leva tudo, mas muitas vezes ele tem uma equipe por trás, ele tem muita coisa envolvida por trás de um trabalho de freelancer que não dá muita abertura de você participar e contribuir com o produto. No Prolancer, igual ao CLT, é um dos benefícios que eu vejo no trabalho de Prolancer comparado também com o CLT, porque o CLT você está envolvido numa causa maior, num produto maior. Então, o Prolancer, ele traz para esse ecossistema também essa contribuição e participação do produto. Então, hoje eu trabalho num projeto na BossaVox relacionado a uma rede social parecida com o TikTok. Então, tem várias coisas bacanas para a gente abordar e fazer nesse aplicativo. Então, você consegue participar, dar sugestões, interagir. E eu que sempre fui um cara com perfil também assim de construção de produto, na minha carreira eu já tive uma startup, então eu sei esses processos de construção de produto, de gerenciar produto, de você fazer discovery do produto. Então eu vi na BossaVox essa oportunidade também de estar ali no dia a dia com essas questões ali de participação, de sugestão, de entendimento, de você estar vendo ali que você está construindo algo, um aplicativo, um projeto que faz sentido, que é legal, que você se orgulha. Isso tudo eu vejo bem forte no Prolancer e menos no freelancer. No freelancer é mais um trabalho já individual, que já vem com aquele escopo ali. Se eu fosse responder a pergunta do Diego, acho que iria bem pro caminho do Rafa. Uma das vantagens é que eu também continuo sendo CLT, então esse estilo de trabalho, de freela, de Prolancer, ele não conflita diretamente com isso, mas eu vejo que existe a diferença principal no Prolancer, a gente entende que você está utilizando um tempo disponível da sua agenda para criar um produto. E eu acho que o primeiro fator que a gente entra é o que o pessoal chama de economy passion, sobre fazer alguma coisa que realmente você se conecta.
quem normalmente está associado a freelancers e freelance dentro da BossaBox, ele está sempre encaixado com uma ideia que ele gostaria de desenvolver, que vem do que falou o Rafa sobre produto e tal, e é uma coisa que você está se disponibilizando um tempo livre que você tem na sua agenda para criar aquilo. Então, e ainda você recebe remuneração. Então é tipo o melhor dos dois mundos. Você fazer alguma coisa que você gosta, você ter um tempo disponível que você quer ser produtivo e ser remunerado por isso. Mas ao mesmo tempo, isso fica claro. Então todo mundo sabe que você tem também um trabalho CLT, que você tem 8, 10 horas, não sei quantas horas você vai dedicar para esse trabalho, que também tem suas metas, seus objetivos, seu plano de carreira, seu crescimento, diferente do projeto principal que você está desenvolvendo. Então essa comunicação clara, você não está enganando ninguém, você não está, na verdade, incentiva você ser claro com os horários, com as reuniões, sobre como que a gente vai criar, como que a gente vai fazer com o teu horário, o lugar que você queira trabalhar, como que a gente vai fazer com essas condições individuais de cada membro da squad, como a gente vai fazer para construir o produto. Então todo mundo está focado nisso. A gente sabe, então, tipo, as cartas estão na mesa que a gente está criando um aplicativo, um produto, um projeto com aquele tempo disponível que a gente tem. E a gente tenta entregar valor o máximo possível com essa organização de agenda e tal. Uma coisa do trabalho do freelancer, que eu vejo bem diferença do freelancer também, é a questão de você ter uma squad em que você vai se apoiar naquele trabalho, então você tem muito suporte naquilo que você está fazendo, é todo mundo junto, é uma squad inteira, é um único objetivo, que é de entregar o produto e atender as expectativas do cliente, então você sente ali uma rede de apoio, você se sente como tivessem pessoas ali para te ajudar e poder acelerar o processo de entrega, de alinhamento, mas é um trabalho que exige também muita comunicação e muito alinhamento com as pessoas, com seus pares, né? Você precisa, o time, imagina que o time vai ser formado, o time é formado para a construção de um projeto, um produto, e aí esse time até então não se conhece. Lá na BossaBox a gente tem as metodologias ágeis de desenvolvimento, então a gente tem todas as cerimônias deles, a retro, a review. Então, é uma coisa, é um ponto legal também de diferença de freelancer para freelancer, você está em contato com esse tipo de metodologia de desenvolvimento. E aí, essas metodologias, elas exigem que você tenha algumas habilidades aí de soft skills, porque o time, ele precisa se ajeitar e se conhecer para que a gente consiga caminhar bem. Então, se o time tem algum problema de comunicação, de entendimento, de expectativa sobre o outro, o projeto não acaba andando bem. Então, o time precisa se ajeitar, se azeitar, se conhecer. Isso tudo eu experienciei nos meus projetos de BossaBox. Eu não conhecia ninguém da minha squad, então a gente passou um período de se conhecer, de entender as habilidades de cada um, até a gente conseguir se azeitar e, de fato, as próximas sprints, a gente trabalhava com sprint, as próximas sprints eram sprints de mais sucesso, porque de fato a gente já se conhecia, já sabia qual era a expectativa em cima do outro, a gente começou a entrar numa curva de crescimento bem legal. Isso até que eu ia perguntar pra vocês, assim, porque o trabalho freelancing mais tradicional, ele é bem solitário, né? Vocês têm que fazer todo digamos, o papel de definição de requisitos, pensar no produto como um todo, porque até como o Rafa falou, muitas das vezes nem o cliente sabe muito bem o que ele quer, né? Ele estipula mais ou menos o que ele acha que ele quer, o que ele precisa, só que ele não imagina do que tá por trás e toda a implementação. Como que funciona, assim, para vocês hoje, desde o recebimento de um projeto, o quão vocês entram junto na definição de requisitos, o quanto que vocês participam da concepção do produto, ou isso já chega pronto, vocês só são convocados, digamos assim, no momento que tá pronto para codar? Qual que é a participação de vocês, assim, como um todo, na construção do produto? Bom, eu diria que isso vai mudar um pouco de projeto para projeto dentro da BossaBox, em características diferentes, mas normalmente a BossaBox, ela se diferencia muito de empresa terceirizada, né? Porque a gente não é terceirizado de uma grande empresa que quer construir um produto. Mas existe
uma etapa onde a BossaBox identifica o que é esse produto, quais são os OKRs gerais para esse produto, quais são os objetivos que o cliente quer alcançar com a criação desse produto. Existe uma parte de discovery grande, onde tem um trabalho de uma PM, um profissional PM com uma profissional de product designer, tem um trabalho de descobrimento do problema e as possíveis soluções, testes de hipóteses, entrevistas com o usuário, teste de protótipo, apresentação para o cliente. E nesse momento, onde já tem uma ideia qual o problema que vai ser atacado e quais são as possíveis soluções, é que entra o time tech para receber essa análise feita. E quando entra o time tech, aí o time de engenharia vai começar, então, a aplicar as técnicas de engenharias que a gente aprende na faculdade. Então, é esse de análise de requisitos, análise de domínio, se for orientado a DDD, por exemplo. Então, a gente vai aplicar em cima daqueles diagramas do Miro, daqueles protótipos, a gente vai aplicar técnica de engenharia para especificar melhor como é que acontece esse caso de uso, quais são os fluxos. E assim, não tem nada escrito em pedra. Isso é uma frase que eu escuto muito dentro da BossaBox. Então não é um padrão 100% rígido que vai ser aplicado para todos os projetos. Então, dependendo do contexto, dependendo das pessoas que estão lá, dependendo do background que vem esses tipos de profissionais, vamos tomar decisões um pouco diferentes para o que desenvolver. Mas, em resumo, tem essas etapas, sempre a gente opta por metodologias ágeis, porque se demonstraram ao longo dessas últimas 2 décadas, a forma mais eficiente de a gente entregar, errar rápido, conseguir consertar, validar hipóteses e voltar a entregar. Então, a gente, em resumo, a gente tem uma metodologia bem estabelecida, como o Rafa mencionou, dividida por sprint, com cerimônias do Scrum, mas, claro, sempre olhando um pouco para a especificidade do projeto, do cliente, se é um projeto muito grande, para uma empresa muito grande, se é uma startup que está começando e precisa de agilidade. Então, tem esse tipo de cenários um pouco diferentes, mas, em geral, é assim que eu vejo que a BossaBox funciona. Eu concordo aí com o Yuri e complementando, no trabalho de freelancer, você traz todo o entendimento de tecnologia que o cliente precisa ter. Então, às vezes, o cliente ele não entende muito de tecnologia, como as coisas se comunicam. E a BossaBox, antes de montar uma squad, a BossaBox já faz todo esse trabalho aí em background por trás. Então, o cliente que entra na BossaBox, ele já é um cliente que já está nesse entendimento de tecnologia, e a squad é montada justamente para poder construir o produto. Então, o cliente ele também não vem com uma ideia de produto. No meu caso, no projeto em que eu trabalho, o cliente ele não vem com uma ideia de produto muito fechado. Ele tem uma ideia aberta. Nas primeiras sprints, que são as sprints de discovery, ou seja, o cliente já entrou na BossaBox, já é um cliente que já tem um perfil adequado com o da BossaBox, entende o que é metodologia ágil, porque alguns clientes, às vezes, algumas grandes corporações, alguns modelos mais antigos, não entendem muito como funciona essa questão de metodologia ágil, de você, não saber ter a noção de quanto tempo o projeto vai durar, aí sim, construindo sprint por sprint. Então, no início rola todo esse match de tecnologia, de entendimento de como os processos serão tocados, mas depois que esse match é feito com a BossaBox, isso é só com a BossaBox, aí de fato monta-se uma squad, e aí na primeira sprint é uma sprint mais de discovery, de você descobrir um pouco mais como vai ser construído aquele produto, e aí cada especialista atua nessa área de discovery. Aí monta-se depois o time tech junto com o time de discovery, aí o discovery traz inputs para a gente, e aí de fato a gente consegue contribuir nisso também, participar, mais focado na sua área que você é especialista, mas com total abertura de você, se quiser contribuir aí na área de produto, de levar sugestões, é super aberto, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Por mais que eu seja da área muito tech, eu atuo como desenvolvedor mobile, na BossaBox, mas eu sempre gosto de dar sugestões aí no processo de discovery, de entender, no processo também de experiência de aplicativo, experiência do usuário. Então é um trabalho muito aberto e um trabalho muito
satisfatório, assim, para quem gosta disso, assim, de trabalhar com produto, enfim, construção. Bom, vocês devem conviver com vários tipos de perfis diferentes, assim, de pessoas dentro da Bossa Box, e vocês acham que existe, talvez, o momento certo na carreira de uma pessoa para ela pensar em trabalhar com freelancing, com prolancing? Ela tem que ter tido algum tipo de experiência anterior? Ou vocês acham que vale a pena a pessoa, desde o momento que ela está começando com programação, já procurar oportunidades nesse lado? Quais são as dicas que vocês dão, assim, para quem está começando e quer saber se vale a pena trabalhar tanto com freelancing quanto com prolancing? Eu vejo que no começo da carreira, onde a gente tem uma infinidade de conteúdo na nossa frente, a gente não sabe por onde começar, é muito difícil a gente pegar um trabalho de freelance. É extremamente difícil. A gente precisa de ter mentor, uma squad que esteja pronta para te aceitar com as dificuldades de entendimento, porque você ainda não entende o contexto em geral. Eu costumo brincar que nossa área tem muito de abstrações, que é muito difícil de explicar. Então a gente não consegue... A gente consegue falar de loop, de for, mas nada disso existe no mundo real. Então uma pessoa que está começando, ela precisa começar a entender essas abstrações, depois entender contextos maiores, então camadas de aplicações, depois como que aplicações se comunicam, e aí o contexto global vai se formando. Então como funciona um provedor de internet, e por aí vai. Você vai aumentando esse escopo até um nível da internet em geral, então provedores de internet. Então no começo eu acho que o programador que está começando, programadora que está começando, precisa criar portfólios, e existem um monte de iniciativas que você consegue criar produtos, testar suas habilidades, ver como funciona na prática. O próprio projeto da Rock City, que tem mão na massa demais, acho que ajuda a criar portfólio. Eu vejo isso direto no LinkedIn, pessoas colocando, e eu fico muito feliz em cada conquista que as pessoas têm. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo é entender suas capacidades, entender quanto que você consegue agregar valor para o cliente, porque no final do dia é isso que as pessoas estão interessadas. Eu quero te contratar porque você consegue agregar valor para mim. Então você precisa se conhecer, você precisa conhecer o quanto você é capaz de criar, porque se a gente está falando de agendas disponíveis, de tempos que é preciso organizar, você precisa entender qual é a tua capacidade de trabalho, quanto que você consegue entregar. Você já precisa ter uma experiência criando aquele tipo de tela, criando aquele tipo de formulário. Você tem uma noção com aquela tecnologia, você não vai começar do zero. Porque se você começar do zero, vai ter uma etapa muito grande, é tipo exponencial, vai começar no 0,001% do progresso, porque você vai ter que entender como que funciona aquela arquitetura, como que funciona aquele tipo de design, como você cria aquele componente. Então eu acho que você vai precisar de ter a experiência de como que faz de ponta a ponta um projeto, entender como funciona isso, entender qual que é o teu papel dentro de um projeto em geral, entender o que é esperado de você. Além dos conhecimentos técnicos, também tem essa parte de entender o que é esperado de você. O negócio precisa de você em algum ponto. Você vai agregar um valor para o negócio em algum ponto. E você precisa entender esses objetivos, você precisa ter claro esses objetivos em cada passo. Então, veja, eu não falei aqui que para ser prolancer ou freelancer, você precisa ser júnior, pleno, sênior. Porque essas categorias dentro do mercado são extremamente discutíveis, flexíveis, maleáveis, que hoje a pessoa que é considerada pleno num lugar, num outro lugar pode ser sênior. Mas, cumprindo esses requisitos de você entender seu lugar, entender tua capacidade de trabalho, entender as ferramentas que você está precisando de trabalhar, e entender o quanto de valor agregado você dá para o negócio, esse valor agregado, você vai ser capaz de pegar freelancers e prolancers. E aí vai depender muito do teu autoconhecimento, de quanto que você, de fato, sabe sobre você e suas capacidades. E isso é extremamente interessante dentro da nossa área. Eu acredito que no início de carreira como freelancer, como o Yuri falou, precisa se conhecer bastante, precisa ter um autoconhecimento do que você é capaz de fazer. Isso tanto tecnicamente, porque você vai estar num trabalho ali meio que individual, então você tem que
conhecer suas limitações, o que você consegue entregar, o que você não consegue entregar, onde você ainda não conhece da área da tecnologia, para você, de fato, entregar um produto que resolva a dor do cliente, né? Mas é um trabalho que exige, na minha percepção também, muitas soft skills, então você tem que... Não é um trabalho puramente técnico, tanto o freelancer quanto o freelancer, os dois, na minha percepção, não é um trabalho só técnico, que você, poxa, eu sei tudo aqui sobre Flutter, sei tudo aqui sobre JavaScript, então eu vou me dar bem nesse trabalho aqui. Eu não iria para essa linha, porque você precisa muito se comunicar, você precisa muito entender o que o cliente precisa, e você precisa muito explicar para ele o que você vai fazer, e o porquê que daqui você está fazendo aquilo, por que é esse valor e não aquele, quais são os desafios que estão por trás disso. Então, a parte de comunicação, de alinhamento com o cliente, das soft skills em geral, é uma skill que tem muito peso, sabe, nesse trabalho de freelance. Então, você tem que, em algum momento, ter experienciado isso em alguma situação sua, de CLT, ou então como construção de portfólio. Não precisa ser especificamente um CLT, mas você precisa ter vivenciado alguma coisa em relação a soft skills, a hard skills, para que quando você chegue nesse trabalho de freelancer, você já tenha noção daquilo do que você vai passar e como você vai resolver aquilo, como você vai se comunicar, como você vai se posicionar, para que você não seja pego de surpresa e aí, de fato, você fique meio que engasgado, não consiga ali se sobressair naquele trabalho e acabe se frustrando e saindo até dessa área de freelance e freelance, que é uma área que eu gosto bastante. Então, esses são os pontos que eu acho que a gente precisa ter no início de carreira como visão, assim, para a gente iniciar um processo de trabalho com freelance ou freelance. Teve um momento que o Rafa falou que ele tem um perfil mais generalista. Vocês acham que assim, se tu vai fazer freelance mesmo, né, não pensando em prolance, meio que na maioria das vezes tu acaba tendo que fazer tudo, né? Então tu acaba tendo que criar o projeto como um todo, a não ser que tu tenha outras pessoas que tu conheça ali que vão pegar o projeto junto contigo, vocês vão dividir as tarefas, vão dividir o valor e tudo mais. Pensando em freelance e prolance, assim, tem algum perfil que se encaixa mais? Ou vocês acham que tanto especialista, pessoas que só querem trabalhar com uma área, tanto quanto pessoas mais generalistas têm espaço, assim, no mercado? Mas pergunta difícil. Eu sou generalista mesmo, me considero generalista, e eu vejo que perfil especialista é muito focado para profissionais que focam em determinada tecnologia e buscam crescimento profissional dentro dessa tecnologia. Então, quando a gente faz essa descrição, o que vem na minha cabeça, de fato, são grandes empresas com plano de carreira para esse tipo de profissional. Então, eu não vejo como que freelancers conseguem se encaixar com especialistas. E entendo especialista não por pessoas que sabem muito sobre muitas áreas, né? Entendo especialista como alguém especificado, por exemplo, com desenvolvimento Java com JBoss. A pessoa sabe tudo sobre esse tipo de tecnologia e, de fato, ele tem certificações e ele já ocupa uma posição numa empresa de renome com essa posição de desenvolvedor Java, de fato, com aquela tecnologia. Então, eu acho que não se encaixaria tanto para um freelancer, exatamente por tudo que a gente falou, né? O generalista tem essa capacidade de não saber muito de tudo, mas saber de muita coisa e entender de áreas até que são um pouco mais longe da TI. Então não é só fazer análise de requisitos, saber de modelagem de banco, saber de front-end, back-end, arquitetura. Além de tudo isso, também ele precisa conhecer o resto que a gente falou sobre design de produto em si, de experiência do usuário, até de finanças. E isso é uma coisa que a gente não falou até agora, mas que não tem muito assunto, mas poderia se encaixar nesse assunto, porque eu acho que a pessoa que escolhe esse caminho de freelancer, ele também precisa ter um planejamento financeiro muito forte. Não é tão simples fazer essa transição de carreira, onde você tem um salário fixo mensal, você tem uma segurança garantida pelas leis SLTs, pelo Estado, você tem, em teoria, essa segurança e você fazer uma transição de carreira para freelancer sem ter um grande planejamento financeiro.
E isso é uma característica que o freelancer precisa ter. Saber orçar bem, saber entender qual que é o orçamento familiar dele, quanto que ele precisa viver, como que ele vai criar processos para entrar dinheiro, como que são as despesas dele. Então, quando a gente está no mercado mais aberto de freelancers, a gente nem sempre tem pagamentos regulares, recorrentes. Então, vai ter meses que a gente vai ter muito dinheiro, mas vai ter meses que a gente não vai ter pagamento entrando, porque o cliente atrasou, o cliente teve algum problema e a gente não vai ter pagamento nesse mês. Então essa mudança de mindset, de você conseguir viver com esse planejamento financeiro, acho que é extremamente importante para o perfil do freelancer. Então, não sei se ele se encaixa no perfil generalista, mas é uma área que é extremamente longe da área de TI, mas que com certeza a gente precisa ter. De fato, quando você vai para uma carreira só de freelancer ou freelancer, ou então em que isso seja a sua atividade principal, de fato você não tem aquele dinheiro todo certinho no final do mês, não tem aquela segurança. Às vezes você vai passar por uma sprint que é uma sprint que tem algumas dificuldades maiores e aí deu algum problema na sprint, então isso pode de certa forma atrasou a entrega. Então isso você tem que ter essa consciência de que esse planejamento financeiro e esse entendimento financeiro um pouco maior do que um trabalho ali só no CLT, de que você sabe que todo mês vai cair aquele valor seu. Então é uma outra skill, eu acho que um profissional aí de freelancer, de CIS ou freelancer precisa ter também, além de ser, na minha visão, de ser um perfil mais aderente ao generalista. Eu, por exemplo, comecei a minha carreira na área de TI como back-end, então entrei no mundo do back-end, aprendi ali sobre serviços, microserviços, aprendi um pouco ali sobre Node, TypeScript, banco de dados, e aí foi no momento em que eu abri uma startup, eu tive uma startup na área de saúde, em que eu comecei a aprender um pouco mais sobre negócio. Então entrei mais no business, entrei mais ali em contato com o cliente, de requisito. A gente tinha um produto, a gente desenvolveu um produto, mas de certa forma os nossos clientes, a gente tinha que entender eles, quais eram as necessidades deles para a gente desenvolver aquele produto. Então, aí eu aprendi um pouco mais sobre essas questões de comunicação, de soft skills, saí um pouco mais da área técnica e fiquei muito voltado para a área de business, assim, de negócio e tudo. E aí, por necessidade do projeto em si, a gente precisava evoluir o aplicativo, a empresa era pequena, só tinha eu e mais alguns desenvolvedores, então a gente precisava desenvolver um aplicativo, não tinha ninguém ali com conhecimento muito aprofundado em desenvolvimento de aplicativo, e eu comecei a correr atrás ali um pouco sobre o desenvolvimento de apps, né? E aí fui para o React Native, depois fui para o Flutter, e aí fui aprendendo, gostei bastante de trabalhar com o aplicativo, e consegui conciliar depois um outro trabalho que eu tinha com o desenvolvimento de apps também, e acabei me tornando um pouco mais especialista em aplicativos. Hoje eu me considero um perfil generalista, mas com uma especialidade maior, de fato, em desenvolvimento de apps. A gente não consegue ser especialista em tudo, isso eu acho que não tem como, você vai ter que escolher uma coisa que você vai ter que focar, aquilo que você gosta de trabalhar, mas para um perfil de freelancer e freelancer, você sabendo pelo menos um pouco de tudo, como as coisas funcionam, entendimento daquilo, isso vai ser muito melhor para você no dia a dia, de como você vai trabalhar, de como você vai tomar decisões, porque ajuda muito você entender o todo, sabe? Você começa a entender o todo, tem umas decisões mais assertivas. Quando você é só focado numa tecnologia ou numa stack, você acaba que tendo um pouco dessa deficiência, você não consegue conciliar, porque entregar um produto não é só fazer um app, é muita coisa envolvida, então você entendendo o todo, você acerta mais, sabe? Então você consegue ter mais sucesso nas suas entregas. Então essa é um pouco a minha visão do perfil do profissional aí, né? Até ouvindo vocês falar, e até como o Rafa falou que ele já participou de uma startup e tudo mais, eu vejo bastante coisa comum no perfil de um freelancer, no perfil de vocês, com alguém que empreende, alguém que cria um negócio próprio, assim, porque acaba desenvolvendo
muitas outras skills que não são só código, né? Acaba tendo que desenvolver a parte financeira, planejamento, a parte de produto, enxergar requisitos, aprender a enxergar o escopo como um todo da criação de um produto. Então, até pensando em quem pretende empreender no futuro, talvez passar por essas experiências possa ajudar bastante a pessoa a sair daquela caixinha de só código o dia todo e enxergar outras coisas, começar a trabalhar com time, com metodologias ágeis, que são coisas que vocês colocaram aí. Eu acho que é, super interessante. Agora, ouvindo vocês falar, assim, me lembrou bastante essas skills, assim. Com certeza, Diego, eu estava complementando que é essa visão mesmo que eu consigo fazer a relação entre o trabalho que eu tenho hoje na Bossa Box e o trabalho que eu desempenhei ao longo da minha carreira como empreendendo e tocando uma startup. Aí eu assumi um papel de CTO da startup, não era uma startup, a gente chegou a ter 11 pessoas trabalhando com a gente, alguns clientes, era uma startup na área de saúde, mas eu consigo muito relacionar esse trabalho que eu experienciei na Bossa Box com esse trabalho que eu experienciei um dia assumindo esse papel na startup, sabe? De você se comunicar, estar junto com o cliente, dar sugestões, se planejar. Como você falou, para quem gosta dessa área de empreendedorismo, os desafios que a gente tem nesse mundo, passar por um processo de freelancer. E aí é mais relacionado ao freelancer do que ao freelancer, porque o freelancer ele é mais individual, ele não tem tanta liberdade assim de você participar desse processo assim, de construção do negócio, mas para quem gosta da área de empreendedorismo, de construir um produto, como é que eu faço para construir um produto? Quais são as etapas de construção de produto? O que a gente precisa validar? Então, tudo isso a gente acaba vendo nesse mundo aí do freelancer. Uma vez eu trabalhei num projeto de freelancer em que o cliente ele não tinha lançado o MVP dele, então ele estava ainda criando o MVP dele e o cliente ele era o designer também do app, né? Então, só que ele tinha um apego muito forte pelo Pixel Perfect, sabe? Então, eu entendo que existem situações, a gente sempre chega o mais próximo possível ali do Pixel Perfect, mas existem situações que vale a pena você colocar muito mais esforço em testar o produto, ver a viabilidade dele, corrigir ele, do que você ficar pegado com alguns detalhes de perfeição de componente e tudo. E no freelancer, isso me incomodava nesse tipo de trabalho, porque eu via isso, que o cliente, ele está gastando muito dinheiro aqui num processo que para ele não vai dar tanto retorno de que se ele colocasse mais energia para poder acelerar o desenvolvimento do produto, testar o produto e corrigir primeiro. Então, isso me incomodava no trabalho de freelancer, ver isso acontecendo muitas vezes. Então, e no freelancer a gente já muda um pouco esse mindset. Então, a gente sabe que precisa, quando o produto não está ainda em lançamento, a gente não está ainda na construção do MVP, a gente precisa testar ele logo, porque aí a gente corrige ele logo, arruma ele logo, e aí a gente consegue a longo prazo ter um resultado melhor. Então, essa relação de construção de produto, de empreendedorismo, as etapas de construção de produto, eu consigo relacionar muito esses dois trabalhos. É uma coisa que é bem legal de se trabalhar. Com certeza, e digo mais, tem muitos cases de sucesso dentro da Bossa Box, de pessoas que entraram, pegaram know-how de desenvolvimento de produto, entenderam como funciona a área de marketing, de venda, como que funciona uma squad, levantaram dinheiro, porque é outra coisa que você consegue através da Bossa Box, e saíram para criar suas próprias startups, suas próprias iniciativas. Então, acho que sim, eu recomendaria demais para as pessoas que queiram uma escola que tenha as capacidades de entregar valor, e a Bossa Box é tipo uma escola para desenvolvimento de produtos. Então, eu vejo que faz total sentido, inclusive com mais segurança do que um freelance, porque você vai ter esse apoio, vai ter pagamentos recorrentes. Então esse planejamento financeiro que a gente falou para o freelance, aqui no freelance já é mais flexível, porque você não vai ficar preocupado se tem pagamento ou não, e tem toda essa assistência dessa gama de profissionais com conhecimentos diversos que vão te agregar para o futuro, cara. Então, com certeza, recomendo demais
para quem está pensando em empreender no futuro. Cara, massa demais, assim, eu acho que vocês deram todas as dicas principais pra quem tá querendo entrar nesse mundo e deu pra entender todas as vantagens, desvantagens, momento e tudo que vocês indicam a pessoa se desenvolver pra trabalhar nessa área. E eu acho que, cara, ficou um episódio bem completo. Quero deixar aberto aí pra vocês, caso vocês tenham alguma dica final ou caso vocês queiram deixar alguma rede social pra galera encontrar vocês. Cara, fiquem à vontade aí pra dar a mensagem final pra quem tá assistindo. Pensando que, cara, quem chegou aqui é com certeza a galera que tá muito interessada em trabalhar com freelancing, com prolancing, então deixo aí aberto pra vocês darem essa mensagem final e a gente finalizar aí esse episódio com chave de ouro. Legal demais o papo, gostei. Foi muito interessante como a gente trouxe várias visões, mas no final a gente já tinha mais ou menos um background bem parecido sobre esse mundo de tecnologia. Então, o pessoal pode me adicionar no LinkedIn lá, Youre Penha, lá, o N com tio lá no LinkedIn. E minhas recomendações é que a gente no mercado de TI está sendo uma figura extremamente valiosa. E tem muita gente entrando no mercado de TI e um pouco sim dicas de por onde começar. Então eu acho que a gente se tratando como produto, pensar que nosso trabalho é um produto, é um passo principal. Então não importa em que etapa você se encontra nessa carreira gigante de TI, mas você se enxerga como um produto, então você entende quais são os valores, você entende quais são o que você agrega para as outras pessoas, para as outras empresas. Acho que esse é o primeiro caminho. Então, como produto, você precisa ter prateleiras onde o pessoal veja e consiga te comprar, no sentido de te contratar e te dar emprego. Mas então você precisa ter esses portfólios bem construídos, um currículo bem pronto, você estar presente em comunidades, você se destacar nesse sentido, que aos poucos você vai criando uma rede de networking, você vai criando destaque dentro do mercado e experiência e vai redobrar. E para as pessoas também que acham que não tem experiência suficiente para entrar em freelancer, eu sempre recomendo, porque foi o freelance e o prolance que me fez que minha carreira em 2 anos se transformasse, porque eu tinha experiência redobrada. Eu tinha uma experiência no trabalho convencional de CLT, eu tinha uma experiência como freelance. Então isso me fez evoluir e minha maturidade foi muito rápida. Então quem quer crescer também muito rápido na carreira, eu recomendo demais esse modelo de trabalho. Primeiro eu queria agradecer pelo espaço aqui do podcast, foi muito legal participar desse papo, contar um pouco aí da minha experiência como freelancer e prolancer. E assim, as recomendações que eu tenho, dicas, assim, se você já começou nessa carreira de freelancer, ou você ainda não começou, ou já começou e está meio que frustrado, talvez você não tenha caído ali talvez você tenha escolhido uma plataforma que não faz muito sentido para você, talvez você tenha assim, se frustrado em algum momento, mas se alguém quiser dicas, se alguém quiser alguma recomendação, eu estou aberto também a trazer essas sugestões e recomendações. O meu LinkedIn é Rafael Menecucci, mas se escreve com o final com C-U-C-C-I, é um pouquinho difícil aí de se pronunciar e escrever, mas enfim, é uma carreira bem legal que eu gosto de estar trabalhando, você consegue conciliar o CLT com essa carreira de freelancer e prolancer, então acho que é isso, sim, mas queria agradecer a participação e trazer essas, estou aberto aí para poder bater um papo com quem quiser sobre essa carreira de freelancer e prolancer. Ela é bem, assim, eu recomendo. Ela pode ser um pouco frustrante no começo se você não tomar as decisões erradas no começo, pegar o caminho errado, que às vezes acontece, mas quando você de fato se encontra, é muito satisfatório. Fechou, galera. Obrigado demais pelo papo e, foi demais aprender um pouco mais sobre esse universo. Eu sempre fui uma pessoa bem receosa com freelancing, mas dá pra ver na fala de vocês que mudou bastante desde que eu comecei e que, principalmente aí com o trabalho da Bossa Box, deu pra profissionalizar bastante e unir basicamente a vontade que tem de participar em projetos diferentes, em fazer freelancing com algo mais profissional, sem a necessidade da gente se frustrar com alguns problemas que podem acontecer no freelance tradicional. Mas, cara, obrigado demais pela participação, foi bem massa o papo e valeu mesmo.